Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estamos neste primeiro semestre do ano de 2024 no estudo do livro do profeta Jeremias. E a nossa lição que hoje estaremos discorrendo já é a de número 8 e tem por título A Queda de Jerusalém. E assim, vamos para a nossa lição, sabendo que temos um textuário proposto, que é: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe, e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isto. Jeremias, capítulo 40, versos 2 e 3. Interessante que estas palavras do nosso texto áureo não são de um profeta, mas de um capitão caldeu que estava destruindo a cidade, e fala claramente a Jeremias e aos outros prisioneiros que aquilo que estava acontecendo, a destruição da cidade, era o que o Senhor Deus de Israel já tinha anunciado. E vocês não obedeceram, não deram atenção às suas palavras, agora aí está o desastre sobre a cidade de Jerusalém e todo o reino de Judá. Ou seja, Deus falou muitas vezes, por gerações, e o povo não se consertava com Deus, andava do mesmo jeito por caminhos errados, e chega o dia do juízo. Deus pode tardar na impressão humana, mas Ele tem um dia certo que Ele vai cobrar cada coisa da nossa vida. Pelo que está escrito, que Deus trará à luz tudo que está escondido, e num juízo Deus vai apresentar e sentenciar a cada um dos seres humanos. Para a leitura bíblica em classe, a nossa proposta é Jeremias 52, o capítulo, os versos de 1 a 16. Não faremos essa leitura agora, porque esse texto estará no desenvolvimento da nossa lição. Agora, quanto ao esboço, queremos estar considerando 3 subtítulos, que são: primeiro, Jerusalém é tomada e destruída, algo do capítulo 39 e também capítulo 52. No segundo subtítulo, a misericórdia de Deus em meio ao juízo, o capítulo 39, apenas alguns versos. E finalmente o terceiro subtítulo, Jeremias fica com os que restaram em Mispá. Ou seja, depois da destruição da cidade, e Deus ainda tendo misericórdia, deixando alguns habitando na terra assolada, mas aproveitando das lavouras que existiam,
e constituídos eles para estar cuidando das lavouras, chegamos por fim ao ponto que Jeremias não vai embora para o cativeiro, mas fica com os que restaram em toda a destruição do reino de Judá. E a cidade que agora está sendo, vamos dizer assim, organizada e onde está sendo estabelecido um governo provisório sujeito à Babilônia, é Mispá. E isso está no capítulo 40. Então, indo para a nossa lição e tendo em tela umas palavras introdutórias, além das que já temos citado, lemos. Chegamos à conclusão de uma etapa do ministério do profeta Jeremias, durante a qual ele teve de anunciar os pecados de Jerusalém, o castigo que se abateria sobre a cidade, resultando em sua destruição, e no cativeiro dos que sobrevivessem às agruras daqueles dias terríveis. Chegava o tempo de os ímpios e soberbos colherem o fruto da sua desobediência, impenitência e rejeição que fizeram à palavra dos profetas. Ao mesmo tempo, era chegado o momento de Deus mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, estendendo sua misericórdia para livrar aqueles que haviam permanecido fiéis e resistido às contradições do povo e dos seus líderes pecadores ou desobedientes. Indo então em frente no nosso estudo, entramos agora no primeiro subtítulo: Jerusalém é tomada e destruída. O primeiro parágrafo desse subtítulo colocamos em tela e podemos estar lendo, e diz para nós: Jerusalém foi mantida sob cerco pelo exército babilônico durante aproximadamente 1 ano e 6 meses, ou 18 meses, até que finalmente cedeu. Tanto a pressão externa das máquinas de guerra, que conseguiram abrir uma brecha em suas muralhas, até então inexpugnáveis, por onde a cidade foi invadida, como também a pressão interna da falta de víveres. De fato, a fome talvez tenha sido a pior das aflições do cerco, porque não apenas enfraqueceu fisicamente os homens de guerra e os seus líderes, como também os abateu moralmente, substituindo aquela ousadia e petulância que os fez resistir ao rei de Babilônia por tanto tempo. Agora, pelo medo que os fez fugir da luta na primeira oportunidade. Nabucodonosor havia incumbido seus príncipes de finalizarem o cerco e a tomada da cidade, cumprindo assim a palavra falada logo no começo do ministério de Jeremias, e havia se retirado para Ribla, uma cidade ao norte de Israel, onde aguardava a conclusão daquela ofensiva e onde determinaria suas últimas medidas para pôr fim e castigar a rebelião de Judá e Jerusalém. Então temos aqui nesse primeiro parágrafo já a citação de Jerusalém sendo tomada e destruída. Inicialmente, vamos entender o cerco na cidade, tirou a provisão
de alimentos para o povo que estava ali cercado. Aí havia fome. Com a fome vem a peste. Pronto. Com a mortandade de muitos nos combates que ali se travavam. E assim havia em Jerusalém internamente uma miséria, um desânimo, um terror. E agora há uma brecha pela qual naturalmente os exércitos iriam entrar na cidade. Só que vamos pouco a pouco observar, dentro do nosso texto bíblico, em Jeremias capítulo 39, nós destacamos, entre alguns textos bíblicos, somente os versos 1 a 3 inicialmente, e que trazem para nós alguns dados desse combate e desta derrota inicial de Jerusalém. Assim está escrito no verso 1: no ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. E no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabsaris, Nergal, Sarezer, Rabimag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Então aqui temos a data em que, por fim, a cidade tem a sua fortaleza, vamos dizer assim, ferida. A brecha aparece naqueles combates, no envio ou remessa de pedras e também outros artifícios de guerra para derrubar a muralha. Temos também lá no capítulo 52, nos versos 6 e 7, colocado para nós dessa forma: e no mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade e o povo da terra não tinha pão, não tinha alimento, verso 7, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor e foram pelo caminho da campina. Então esses dois textos, um no capítulo 39 e outro no capítulo 52, mostra que a cidade teve uma brecha na sua muralha. Agora, antes do exército caldeu entrar, o que aconteceu é que os soldados e os seus líderes, os seus comandantes, fugiram, abandonaram a cidade procurando escapar de alguma forma. É assim que está a situação nesse nosso momento, desse nosso estudo. Mas continuemos e vamos para um segundo parágrafo. Nesse subtítulo: Jerusalém tomada e destruída. Como é que estão as coisas? A cidade cercada, o povo sem alimento, a miséria era grande e também tinha a peste. Uma abertura na muralha, pronto, a cidade estava vulnerável. Antes do exército inimigo entrar, os soldados escaparam de dentro da cidade de Jerusalém procurando fugir dos caldeus. Mas em tela está o nosso segundo parágrafo, que diz: vemos então a triste sorte do rei Zedequias nos acontecimentos que seguiram a invasão da cidade. Tomada pelo medo do que poderia lhe acontecer, medo esse reforçado pela certeza
que o profeta lhe havia dado do que aconteceria por não se ter entregado a Nabucodonosor, o último rei de Judá, Zedequias, tenta abandonar a cidade furtivamente em meio à confusão durante a noite. Mas a determinação com que os caldeus saem no encalço e o apanham mostra que ele estava tentando escapar, não de homens, mas da mão de Deus. Capturado, Zedequias é levado até Ribla, a cidade mais ao norte, onde tem de ficar cara a cara com Nabucodonosor para receber sua sentença. Ver seus filhos e os nobres de Judá serem degolados, mortos, e então ter os seus próprios olhos vazados, tornando-se aquela a sua última e mais terrível visão, e preso em grilhões, ser levado para a Babilônia, onde terminaria seus dias miseravelmente, na mesma masmorra de seu sobrinho Joaquim. Já tinha, há uns 11 anos atrás, Joaquim sido levado com 10.000 artífices, e agora vai também Zedequias e alguns mais que foram levados para a Babilônia. Então observem, vimos antes, a cidade é fragilizada com a muralha sendo danificada. Quem foge primeiro são os soldados, depois o rei também vai fugir, mas todos eles de alguma forma foram pegos e levados para Nabucodonosor, e a sentença foi direta, foi morte de todos eles, até dos filhos do rei Zedequias, enquanto a Zedequias, conforme a palavra de Jeremias, foi ali sentenciado, seus olhos furados, não enxergaria mais nada, e levado cativo para a Babilônia. Cumpre-se a palavra de Jeremias, pontinho por pontinho, quando Jeremias diz: não morrerás, mas verá o rei Nabucodonosor e irás para a Babilônia em cativeiro. Mas só que lá, já no cativeiro, o profeta Ezequiel já também profetizava para os do cativeiro que o rei Zedequias iria para a Babilônia em cativeiro, ainda que não veria Babilônia. Como que ele foi para a Babilônia e não viu? Simplesmente porque os seus olhos foram retirados. E assim, cego totalmente, foi para cativeiro e não viu a cidade. Observe como a palavra de Deus é exata. Jeremias falou uma parte e Ezequiel falou a outra parte, e completou-se a sentença completa do rei Nabucodonosor sobre o rei Zedequias. Falando desses assuntos, nós colocamos agora em tela os versículos que propomos para aqueles que vão ministrar a aula. Uma proposta resumindo esse assunto, temos no capítulo 39, os versos 4 e 5, quando dizem: sucedeu que, vendo-o Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então, e saíram de noite da cidade, pelo caminho do jardim do rei, pela porta entre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. Pronto. Esta é a confirmação que nós achamos na descrição, no escrito
livro do profeta Jeremias. O rei Zedequias não ouviu o profeta. E com isso, agora está preso, sem seus filhos, sem seus príncipes, que ele tanto teve respeito humano e não obedeceu a Deus por causa dos seus príncipes, todos eles sendo mortos na sua vista. E depois ele mesmo perdendo a sua visão. Mas, ainda aqui em Jeremias 39, podemos ler nos versos 6 e 7, e o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos de Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. Pronto, aí está o desastre. A cidade destruída, os exércitos que ainda tinha ali de pouco fugiram, o rei também fugiu, mas os caldeus os capturaram nesta fuga e todos sendo mortos agora pelo próprio Nabucodonosor na cidade de Ribla, onde o rei caldeu se encontrava. Indo em frente no nosso estudo, nesse subtítulo ainda, Jerusalém é tomada e destruída, no subtítulo primeiro, o parágrafo 3, temos em tela, que diz: voltemo-nos para Jerusalém, onde o juízo de Deus ainda se cumpriu com a destruição total da cidade, incluindo o palácio real, o templo, todas as casas e as muralhas, com a deportação para a Babilônia do povo que havia restado, incluindo os sobreviventes, em meio a toda aquela assolação, e os que haviam se entregado antes a Nabucodonosor. Esses se uniram aos que haviam sido levados no tempo de Joaquim, com a identificação e captura de outros líderes que haviam contribuído para a revolta e resistência contra a autoridade de Nabucodonosor, e que, assim como os príncipes e nobres de Judá e Jerusalém, foram levados até o rei de Babilônia e mortos diante da sua face. Ou seja, todos que vão sendo capturados são levados ao rei Nabucodonosor, e o rei Nabucodonosor, vendo os que são líderes, os que fomentaram a resistência a Nabucodonosor e seu exército, pronto, todos eles sendo mortos ali mesmo. Como que o rei Zedequias escapou dessa? É tão somente porque Deus disse que Nabucodonosor poderia, na ira, já estamos matando tanto e tanta gente rebelde, poderia ter matado o rei porque tinha razões para isso. Primeiro, a infidelidade ao pacto que havia antes. Ele fez um juramento de servidão e obediência a Nabucodonosor, mas rebelou-se, e já era motivo para ele morrer. E depois, resistência ao exército de Nabucodonosor. Poderia Nabucodonosor agora trazer a sentença, condenando, mas ele, vamos dizer assim, diminuiu a sentença no aspecto de não o matar, mas que o destruiu em termos de tudo que ele poderia ter e até mesmo a visão. Isso foi feito. Perdeu os filhos, perdeu todos os seus conselheiros, os seus príncipes e a visão, conforme já falamos. Portanto, irmãos, não é brincadeira. O profeta Jeremias avisou, mas ninguém quis ouvir. Desculpe, ninguém quis ouvir? Não. Já lemos em algum texto aqui que alguns foram ao encontro de Nabucodonosor se rendendo, não resistindo e não guerreando contra Nabucodonosor, e foram poupados com vida, conforme a palavra do profeta Jeremias: quem se entregar não morrerá. Mas aqueles que resistiram, no juízo ali de Nabucodonosor, todos que ele percebeu que eram líderes
e que resistiram ao exército caldeu, foram ali sentenciados à morte. Mas, tomando versos para o professor como proposta diante da classe, no capítulo 39, apenas os versos 8 e 9, que dizem para nós desta forma: e os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo, e derribaram os muros de Jerusalém, e o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, ou seja, os que se renderam, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para Babilônia. Todos indo embora para a Babilônia. Então, os líderes mortos e, no caso, os que se renderam, conforme a palavra de Deus por Jeremias, tiveram a sua vida. E Deus, na sua misericórdia, outros mais da simplicidade do povo na cidade, Nabucodonosor perdoou, não deu sentença de morte, mas mandou para o cativeiro. Que coisa extraordinária tudo isso que nós vamos observar. Mas ainda temos assunto na próxima sequência. Vamos somente apresentar no capítulo 52 mais um complemento deste assunto, quando no capítulo 52, versos 24 a 27, registram para nós: levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta, e da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens dos que vinham à face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. E tomando-os, pois Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia, a Ribla, e o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Então observe que continua a história. Precisamos atentar que houve aquele primeiro embate, aquela primeira conquista do exército caldeu, em que muita coisa foi destruída, inclusive a cidade e o templo. Mas depois, passado um tempo, o exército de novo caldeu voltou e vai complementar a destruição. É quando vai destruir totalmente o templo, ou seja, o que ficou ainda em pé vai sendo destruído, e leva-se as colunas de bronze, e vai levar o tanque de água, e vai levar tudo aquilo que era extraordinário em grandeza e também arquitetura que Salomão tinha feito. E fica tudo zerado ali, como disse o profeta também, não ficou pedra sobre pedra, ainda que essa expressão é de Jesus, mas tomemos essa expressão porque a palavra que temos do profeta Miqueias é que as pedras iriam rolar, sim, monte abaixo. E Nebuzaradã volta uma segunda vez para complementar toda a destruição. E acha alguns homens lá que têm certa importância e que foram ligados ao exército resistente. E Nabucodonosor não perdoou. Sentenciou à morte todos eles. Mas passando agora, na nossa continuidade do nosso esboço, ao segundo subtítulo: a misericórdia de Deus em meio ao juízo. Destruição para todo lado, morte para todo lado. E lembre-se da palavra de Jeremias: não haveria lugar em Jerusalém para se sepultar ninguém. E os corpos são lançados lá no vale de Tofete, que foi chamado o Vale da Matança, ali só julgando-se os mortos. Observe tudo isso acontecendo conforme
Jeremias e outros profetas tinham anunciado. Mas no meio dessa destruição toda, olha o nosso subtítulo 2, a misericórdia de Deus em meio ao juízo. Sim, já havia misericórdia. Qual a ação de misericórdia? Os que se renderam, levados para o cativeiro. Outros que Nabucodonosor não, vamos dizer assim, culpou ou responsabilizou pela resistência na guerra, ele mandou também para o cativeiro. Mas depois, vendo uns pobres que ficaram por ali, aí é usado de misericórdia para com eles. Como é que diz o texto do primeiro parágrafo no segundo subtítulo? Está em tela e vejamos. Dentre o povo que sobreviveu às assolações de Judá e Jerusalém, alguns poucos foram deixados por Nebuzaradã, capitão da guarda do rei de Babilônia, para lavrar e cuidar da terra, para que não ficasse abandonada. Estes estavam entre os mais pobres do povo, e o fato de não possuírem sequer uma porção de terra denota o grau da injustiça que prevalecia entre o povo de Deus. De modo que agora aqueles que antes tinham muito haviam sido levados de mãos vazias para uma terra estranha, enquanto os que nada tinham recebiam vinhas e campos. Que coisa contraditória. Mas também vamos entender. É Deus, na sua misericórdia, usando Nabucodonosor, porque o coração do rei está na mão de Deus, Deus inclina conforme quer, Deus teve compaixão e deu para eles a terra que eles não tinham. Por que seria uma apresentação de injustiça esse fato de existir pobres que não tinham nada? É o fato que Deus mesmo disse, que todos em Israel teriam a sua porção de terra, para poder ter a sua sobrevivência. Mas se empobreceram, tiveram que vender, e conforme a lei de Deus, passando o tempo, no jubileu deveriam retornar e recuperar a sua terra, teria que ser devolvida para eles as terras, eles não tendo terra, sinal que ou eram pobres que foram desamparados, ou aqueles que perderam as terras e na ocasião do jubileu que deveriam receber de volta, isso lhes foi negado. Mas aqui simplesmente temos um estrangeiro, o caldeu, o capitão da guarda, observa aqueles lá e dá para eles campos, lavouras, vinhas que eles não tinham plantado. Fica com isso aí, cuida disso aí, e seria a sobrevivência deles. Ou seja, quem não tinha nada está recebendo alguma coisa. Será que esses corresponderam com essa bondade do rei de Babilônia, ou acima de Nabucodonosor, do próprio Deus? Será que corresponderam? Mas é no capítulo 39, verso 10, que temos, por exemplo, este registro. Está escrito assim: mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Olha que situação. Era para levantar a mão para o céu, agradecer e procurar ser grato a Deus nas atitudes de andar nos seus caminhos e obedecer aos profetas, em especial, conforme veremos ainda mais à frente, o profeta Jeremias, que permaneceu entre eles. Mas passando ao segundo parágrafo, ainda no subtítulo 2, a misericórdia de Deus em meio ao juízo, esse segundo parágrafo nos diz: por sua vez, o profeta Jeremias, ainda preso no átrio da guarda, quando da queda da cidade, não apenas é libertado, mas segundo ordens particulares,
dadas pelo próprio rei Nabucodonosor a seu capitão, é tratado de forma cordial e atenciosa e, eventualmente, sendo-lhe dado liberdade para seguir para onde desejasse, escolhe ficar em Mispa, junto de Gedalias, constituído pelos caldeus como governante sobre os judeus que permaneceram na terra, conforme ainda estudaremos noutra lição. Mas agora, está ainda, e continuemos a leitura, notemos ainda como, a seu tempo, tudo aquilo que os homens semearem, mesmo o menor ato de justiça, piedade ou beneficência em meio a uma geração injusta e corrompida, será recompensado por Deus. Ebed-Meleque, o mordomo etíope, estando entre aqueles últimos membros do governo de Zedequias, capturados pelos caldeus, recebe um conforto e uma segurança da parte de Deus quanto ao que mais temia e que de fato teria sido a sua sorte, não fosse por este ato de misericórdia da parte do Senhor. Ou consideremos ainda nos textos que vamos estar apresentando. Quero destacar aqui, observem, apresentando os textos bíblicos, em Jeremias capítulo 39, verso 11 a 14. Atentem bem para esse particular. Verso 11. Mas Nabucodonosor, o rei, o imperador do mundo daquela época, rei de Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou Rabi-Sares e Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Paremos nesse primeiro texto, Jeremias 39, verso 11 a 14. O que está acontecendo? O que nós vemos aqui? Observa o imperador do mundo daquela época, chama o seu capitão, o seu general, e determina, põe os olhos em Jeremias, o que ele te falar você faz. Ou seja, nessa linguagem, ele colocou Jeremias acima do seu próprio general. É isso que está aqui escrito. E este Nebuzaradã, o general, o capitão do exército de Nabucodonosor, chama os príncipes e fala: Jeremias, vê onde que está. Estou colocando agora as minhas palavras. Procure Jeremias e não faz mal nenhum a ele. O que ele quiser fazer, vocês deixam ele fazer. E fica como ele decidir. E nesta colocação, Jeremias, observem, não escolhe nada. Nós não vemos Jeremias dizendo uma palavra que ele escolheu. Não, deixa eu ficar aqui. Não, eu acho que ele estava no torpor daquela destruição toda e deixou-se na mão de Deus. E Deus o conduziu para ficar ali. E o entregaram ao governador Gedalias, recomendado para ser guardado, porque era a ordem do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Aí vemos, Jeremias naquilo tudo acaba ficando. Aonde? Em Jerusalém? Não. Para Anatote, a sua cidade natal? Não. Ele vai para Mispa, onde havia um começo de organização ali, administrativa, confiada a um homem chamado Gedalias. Pronto. E lá está Jeremias com o resto de povo que ficou. Resto de povo que ficou.
por bondade de Deus. Mas, vamos estar atentos às outras lições que a gente vai perceber alguma coisa ainda. Misericórdia de Deus continua estendida. E volta a perguntar como anteriormente fiz. Eles foram gratos a Deus por não terem sido mortos? Os que ficaram por último foram gratos a Deus? Consertaram o caminho deles diante de Deus? Passaram a obedecer o profeta Jeremias? Fica a pergunta para termos resposta no estudo dos textos que virão a seguir. Mas ainda, agora sim, lembremos lá atrás que Jeremias foi julgado num poço, numa cisterna, estava atolado no barro da cisterna, que felizmente não tinha água bastante, mas ali morreria. Mais um dia, 2 dias, 3 dias, e este Ebed-Meleque, um etíope escravo ali, vai ao rei Zedequias e pede misericórdia para com o profeta, pede autorização para tirá-lo do lodo da cisterna. O rei Zedequias concede e ele corre lá com a ajuda de outros, retira Jeremias daquele lugar onde certamente viria a morrer. Passou em branco isso? Não, Deus viu no céu. E agora, aqui no capítulo 39, verso 15 a 18, nós vemos Deus recompensando a este homem, porque está escrito assim, no verso 15: ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor Deus, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal, e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor Deus. Olha aí, como é que Deus é bom e recompensa. Um estrangeiro etíope, diferente do povo israelita, crê em Deus mais do que o povo israelita, e ajuda Jeremias, livra Jeremias da morte, e parece que ficou por isso mesmo. Não, Deus é recompensador. Não há aquele que, apenas tendo dado água a um profeta na qualidade de profeta, que não receba de Deus uma bênção tal como um galardão de profeta. Observe que espera muitos que são misericordiosos e que são assistentes dos necessitados, porque dentre esse pode ter alguém que é especial aos olhos de Deus, e você vai ter recompensa também especial da parte de Deus, por ter simplesmente ajudado um profeta, um amado de Deus, ainda que seja um copo d'água, ou aqui o livramento de uma morte, e ele recebe a notícia: você vai ver a destruição da cidade, conforme eu disse, mas você não vai morrer, você vai ter a sua vida por onde quer que você for. Pronto. Aí esse é o tipo, eu creio, que teve, além do temor anterior e o zelo pelo profeta, agora a confiança, a experiência com Deus poderoso e verdadeiro, o Deus de Israel. Será que encontraremos este homem lá no céu? Com certeza, com certeza. Ou seja, homens não da casa, não chamados filhos de Abraão, não povo de Deus, mas está aí, mas
tementes a Deus e aos seus profetas, do que o próprio povo daquela terra. Aí a recompensa de Deus vem para este homem. É a bondade de Deus e as suas recompensas para aqueles que andam segundo a sua vontade e têm zelo pelos seus profetas. Continuando no nosso esboço e indo para o subtítulo 3, num primeiro parágrafo, outra vez está em tela, vamos ler? Aí está. A partir deste capítulo, abre-se um grande parêntese histórico que vai se encerrar apenas no capítulo 42 e verso 7. Quando a palavra do Senhor veio a Jeremias após a ida do profeta até Mispá. O profeta está nos situando, nos informando sobre o desenrolar dos acontecimentos após a queda de Jerusalém, que o levaram a exortar o povo a não descer ao Egito e depois a anunciar o juízo de Deus contra aqueles que o fizessem. Mas aqui desejamos considerar apenas as circunstâncias detalhadas do capítulo 40, que nos informam como Nabucodonosor e os seus príncipes sabiam da palavra de Jeremias e de outros profetas quanto ao destino que aguardava Judá e Jerusalém por desobedecer ao Senhor Deus e resistirem Nabucodonosor. Nebuzaradã propõe ao profeta acolhê-lo como um protegido em Babilônia, mas ao mesmo tempo o deixa livre para escolher o caminho que desejasse. Notemos então que acontece de Jeremias permanecer com o seu povo, mesmo nas condições materiais precárias em que a terra se achava. Muito bem, o que estamos dizendo nessa leitura de texto, que o capítulo 40 é o nosso novo alvo de estudo. Mas aqui já é a pós-destruição da cidade, o povo que sobrou. O que acontece? E Jeremias narra o que estaria acontecendo. O que está acontecendo é que está tendo uma outra cidade, que está se organizando. Gedalias é o governador submisso a Nabucodonosor, e com ele um restinho de povo e alguns caldeus, vamos dizer assim, supervisores da dominação daquela área. Mas ali está Jeremias, e junto com o povo, ou seja, Jeremias foi destacado para ficar com o povo na terra de Judá. E não era para ir para o cativeiro, porque lá já tinha bastante profetas, modo de dizer meu, porque já tinha o Ezequiel, já tinha o Daniel, tinha os seus companheiros e outros homens fiéis a Deus que vamos ver na sequência histórica da narrativa do povo de Israel ali na terra estranha, citando somente Mardoqueu, por exemplo, e a rainha Esther. Mas no capítulo 40, entre outros textos que poderiam ser apontados, estou lendo agora o verso 4 até o verso 6. Nesse capítulo 40, esses versos dizem: 4. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz, se você quiser vir comigo para a Babilônia, vem, e eu velarei por ti. Mas se te não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti. Para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás para ali, vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta, Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se para qualquer outra parte te aprover, e vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim
veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. E mais à frente, verso 9 e 10, vieram ter com Gedalias a Mispá, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filhos de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, o Netofatita, e Jezanias, filho de um Macatita, ou Maacatita, eles e os seus homens. O verso 10, jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e a seus homens, dizendo, não temais, servi aos caldeus, ficai na terra, e servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. E o 10, eu, porém, eis que habito em Mispá, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, e vós recolhei o vinho, e as frutas de verão, e o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades que tomastes. Pronto, aí está um resto de povo, e um governo agora submisso ao rei Nabucodonosor. É para viver em paz, a terra tinha produção bastante para todos, era somente ir se espalhar, vamos dizer, administrar as lavouras que já existiam, que não tinha mais dono nenhum, porque povo destruído e a maioria deles levado em cativeiro, aqueles poucos, algum milhar, 2, 3, 4, poderiam desfrutar de toda aquela terra. Mas, terceira vez pergunto, foram gratos a Deus? Aprenderam a lição? Com a mensagem de Jeremias bem claro, dizendo, é para se submeter ao rei de Babilônia, não tenham medo, se submeterem ao domínio e governo dele, nada vos acontecerá. E é o que o governador Gedalias está dizendo, fica aqui na terra, eles não quiseram matar vocês, nem levar para o cativeiro, então fica na terra e aproveita as lavouras, porque submetendo nós aos caldeus, haverá paz. Mas guardaram essa palavra? Guardaram a palavra de Jeremias? Submetam-se ao rei Nabucodonosor e viverão. Aí fica para nós estarmos vendo daqui a pouco. Tanto mesmo nessa lição, como em lição seguinte. Em um segundo parágrafo, nesse subtítulo 3, Jeremias fica com os que restaram em Mispá. Uma observação, conforme a tradução e a Bíblia tem o acento da palavra, então seria Mispá, se tiver acentuado. Se não tiver acentuado, alguém poderia ler Mispa. Então não estranhe a diferença de pronúncia, citação do nome da cidade, Mispa ou Mispá. É só ver se está acentuado ou não, porque não temos acesso à linguagem do povo daquela época, a não ser os eruditos que poderiam considerar isto. Mas nós vemos versões bíblicas que têm acento e outras não. Mas vamos em frente. Aqui um novo texto está em tela. É o parágrafo 2º do 3º subtítulo. E lemos: contudo, o profeta teria ainda de lidar com a contradição dos judeus que, não permanecendo na cidade ou na terra, quando da sua queda, nem se entregando aos caldeus, haviam se refugiado nas nações vizinhas. Nações essas igualmente suspeitas de traição contra Nabucodonosor, de onde aguardavam oportunidade para retornar.
Dentre estes não apenas se levantaria aquele que mataria o governante Gedalias, mas também aqueles que incitariam até os mais pobres da terra a descer ao Egito, a fim de escapar à fúria do rei dos caldeus. Havia gratidão nesses que estavam vivos ainda? Pelo que vemos, percebemos, não. O governador submisso ao rei de Babilônia é morto. E os que estavam na cidade, com os pobres da terra, e outros que estavam nas nações vizinhas, ajuntam-se todos e vão fugir para buscar socorro, proteção no Egito. Outra vez, que cabeça mais dura deste povo, que rebeldia desse povo. A palavra contínua, eles estão vendo, quem se entregar, quem for submisso, vai viver em paz. Mas quem se rebeliar, certamente morrerá. E muitos estão indo para a terra do Egito, esquecendo que há um aviso, não só de Jeremias agora, mas lá atrás, anos e anos atrás, Isaías já dizia: ai dos que buscam socorro em Faraó, na terra do Egito. Ou seja, o povo de Deus, em vez de buscar Deus para proteção, não, vai buscar socorro no Egito. E vem a sentença, então, Jeremias já começa a falar: não vão, fiquem quietos aqui, submetam ao rei, ainda que houve uma rebelião contra Gedalias, o governante determinado por Nabucodonosor. Se vocês ficarem, Nabucodonosor vai protegê-los e não lhes fará mal algum. Mas quem for para o Egito, e fica em suspense o que vai acontecer, mas ainda ali, na terra de Judá, Jeremias ainda é porta-voz de Deus, dizendo: não vão ao Egito, fique aqui. O rei Nabucodonosor não vai fazer nada contra vocês, mas incitados por muitos, dizendo: não, o rei vem vai matar todos nós, porque houve rebelião contra o seu governante aqui na terra. Preferiram fugir, não ouviram o que Jeremias ainda continuava a falar da parte de Deus. E isso nós vemos lá no capítulo 40, versos 7 e 8, por exemplo. O verso 7 diz: ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa ou Mispá, e eram Ismael, filho de Netanias, e Joanã, e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, e o Netofatita, e Jezanias, filho de um Maracatita, eles os seus homens. Aí está a tristeza. Vários homens, filhos de alguém, talvez sejam citados por serem conhecidos ou importantes, em vez de submeterem a palavra que Jeremias continuava a falar da parte de Deus, não, incita todos para matar o governante e fugirem para a terra do Egito. E aí vem muita gente que tinha fugido escondido por toda a terra e pelas nações vizinhas, se ajuntam e vão para o Egito. É uma miséria, uma tristeza. E o verso 11 confirma isso, dizendo: do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe, ou seja, noutra nação, e entre os filhos de Amon, e em Edom, e os que haviam em todas aquelas terras, ouviram que o rei de Babilônia havia deixado um resto em Judá, e que havia posto sobre eles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Tomaram então todos os judeus de todos os lugares, para onde foram lançados, e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa ou Mispá, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância.
Estava tudo bom, estava ótimo. Mas logo em seguida, uma rebelião e todos vão buscar socorro no Egito. Já estavam bem. E a palavra de Deus para Jeremias: fica aí, que vocês terão a vida, terão paz. Mas não querem crer em Deus, confiar em Deus, nem na palavra do profeta Jeremias, que é um profeta que falou, e tudo que Jeremias falou, eles viram cumprir. Mas ninguém quer crer. E o resultado vai ser o castigo de Deus, porque Deus, que os poupou até agora, aí vai trazer uma palavra diferente, que está nos capítulos 41, 42, que tem a seguir. Mas indo em frente e procurando encerrar a nossa lição, nós temos uma conclusão, um texto que está em tela, que diz: mesmo em meio ao derramar de um juízo tão terrível, do qual nenhum daqueles que se fizeram merecedores dele conseguiu escapar, vemos a misericórdia se manifestando em favor de não poucos, e sendo a causa de o seu povo não ser totalmente consumido. Misericórdia da parte de Deus. Mas outra vez, não houve fidelidade, não houve gratidão desses que sobraram para com Deus. E vai acontecer o desastre, certamente. Assim encerramos a nossa lição, lembrando que tivemos um esboço nesse estudo do livro do profeta Jeremias. E nessa lição 8, que fala a queda de Jerusalém, nós desenvolvemos essa lição pelos capítulos 39, depois 40 e o capítulo 52, com os subtítulos: 1. Jerusalém é tomada e destruída, a misericórdia de Deus em meio ao juízo, e Jeremias fica com os restaram em Mispá, e lhes é porta-voz da parte de Deus. Mas não atentavam para Jeremias, não aprenderam a lição. E assim estamos encerrando. Que Deus nos abençoe por Cristo Jesus, guardando a mensagem do texto áureo: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor Deus trouxe e fez como tinha dito, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz, pelo que vos sucedeu tudo isso. Nosso texto áureo em Jeremias, capítulo 40, verso 2 e 3. E fica para nós, na atualidade, a lição. Deus não é um Deus que concorda com a transgressão e o pecado. Ele aborrece o pecado e a rebelião. E Ele sempre diz que a santificação, busquemos esta santificação sem a qual ninguém verá a Deus, e que haverá um juízo final. E temos aqui esse modelo na lição de hoje. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei,
dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.